Bom, pessoal, agora é a nossa primeira apresentação decente, né? Nós preferimos fazer uma mesa com as duas apresentações, justamente para demonstrar um pouco que as apresentações anteriores já estávamos falando sobre o que nós fazemos aqui dentro, né? Então, uma apresentação do bacharel com a Débora e uma apresentação da licenciatura com a Milena e com o Pedro, tá? Depois eu vou abrir para perguntas, cada um, depois de cada apresentação. E eu acho que vai dar 1 hora as duas juntas. Talvez até menos, né? Então, eu acho que a gente finaliza essa etapa lá pelas 5h40. Depois nós vamos dar 1 hora de intervalo e começamos lá pelas 6h30, 6h40 com as outras atrações da semana acadêmica, ok? Bom, passo a palavra para a Débora. Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Débora Oliveira e eu estou no último semestre do bacharelado em filosofia aqui pela URGS. O trabalho que eu vou apresentar hoje, que se chama Sobre o princípio de não contradição de Aristóteles, qual é o objetivo de metafísica gama 4, é fruto de uma pesquisa da CNPq, de iniciação científica. Bom, eu vou começar com uma rápida caracterização do problema da minha pesquisa para que seja possível entender melhor o tema do meu trabalho. Quando se estuda a filosofia de Aristóteles, um ponto a ser destacado é aquilo que ficou posteriormente conhecido como o princípio de não contradição. Não é para menos, esse seria o primeiro e mais certo princípio de todas as coisas, conforme o filósofo diz na sua metafísica. Em razão de seu status especial, tal princípio não poderia ser provado, ao menos não em sentido estrito, o que para Aristóteles quer dizer que ele não poderia ser demonstrado cientificamente. Isso se deve principalmente às suas concepções apresentadas na obra Segundos Analíticos, a respeito das condições que devem ser atendidas para que algo possa ser provado cientificamente. No entanto, o raciocínio exposto por Aristóteles no 4º capítulo do livro 4, ou Gama da sua metafísica, ficou conhecido, curiosamente, como a prova do princípio de não contradição. Resta, então, a pergunta: o que Aristóteles nos apresenta em Gama 4? O objetivo da minha pesquisa é tentar esclarecer essa questão, partindo da discussão a esse respeito entre Terence Irwin e Alan Cold, cujas propostas representam duas possibilidades de interpretação bastante contrastantes entre si, como a gente vai ver mais adiante. Bom, também pensando um pouco no objetivo desse evento, que é tentar aproximar do público geral aquilo que a gente faz na universidade, eu tentei pensar em uma aproximação do meu projeto com a realidade, por assim dizer, né? Então, se a gente olhar para essa caracterização a partir de uma perspectiva de fora, digamos assim, de quem não está inserido no estudo da filosofia, esse projeto de pesquisa pode parecer um tanto estranho, né? Metafísica, princípio de não contradição. Como isso se aproxima da nossa prática, se é que se aproxima da nossa realidade, por assim dizer, né? Bom, eu acredito que um dos papéis mais importantes da filosofia seja promover a reflexão, a discussão e a reavaliação de conceitos, princípios e ideias que guiam os nossos pensamentos e as nossas ações, mas sobre os quais nós não pensamos muito ou não colocamos em dúvida de modo geral. Nesse sentido, eu acredito que o princípio de não contradição talvez possa ser um bom exemplo de um princípio que nós assumimos, talvez sem perceber e provavelmente sem questionar. De acordo com uma das formulações desse princípio, ele estabelece que um mesmo atributo não pode, simultaneamente e sob o mesmo aspecto, ser e não ser atribuído ao mesmo sujeito. Assim concebido, parece algo bastante intuitivo, né? Não é razoável pensar que eu pudesse estar e, ao mesmo tempo, não estar aqui apresentando esse trabalho agora. Nós poderíamos, inclusive, refletir e concluir que esse princípio seria fundamental para o nosso discurso e para o nosso pensamento. Afinal, como poderíamos pensar ou discutir sobre algo sem poder minimamente delimitá-lo, né? Tendo que assumir que é e, ao mesmo tempo, não é, de certa forma. Mesmo que a gente nunca tenha refletido propriamente sobre isso antes. Seja como for, digamos agora que alguém, por qualquer razão que seja, diga que seria possível negar esse princípio e também agir na vida cotidiana assumindo que o princípio é falso. Nesse contexto, a análise do raciocínio de Aristóteles pode proporcionar uma reflexão interessante. Como poderíamos defender um princípio que, para nós, é verdadeiro e fundamental para uma pessoa que afirma ser impossível negá-lo? Que é ser possível negá-lo, né, melhor dizendo. Será que poderíamos provar esse princípio de alguma forma, ou ao menos mostrar que não podemos agir, nem mesmo discutir assumindo a sua negação?
O objetivo do meu trabalho seria, nesse sentido, entender como Aristóteles resolve essa questão, partindo de duas interpretações diferentes do raciocínio que o autor expõe em defesa desse princípio. Bom, primeiramente vejamos então o modo como Aristóteles caracteriza o princípio de não contradição, ao qual eu vou me referir de agora em diante como PNC. Em Metafísica Gama 3, Aristóteles apresenta o PNC, caracterizando, nesse contexto, como o princípio segundo o qual o mesmo atributo não pode, simultaneamente sob o mesmo aspecto, pertencer e não pertencer ao mesmo subjacente. Segundo Aristóteles, esse seria o princípio mais certo de todos, na medida em que seria necessário para o nosso conhecimento, sem o qual seria impossível não só conhecer efetivamente o que quer que seja, mas também raciocinar ou discutir com outras pessoas, de modo que seria também não hipotético, na medida que ele é necessário, né? O mais conhecido dos princípios e a respeito do qual é impossível enganar-se. Seja como for, Aristóteles começa o capítulo seguinte apontando que há quem afirme não só ser possível negar o PNC, mas também julgar que a sua negação seja o caso, pedindo que até um princípio aparentemente tão evidente quanto este seja provado. No entanto, não seria possível fornecer tal prova, ao menos nos termos de Aristóteles. Isso é assim em razão, especialmente, dos requerimentos que Aristóteles apresenta nos segundos analíticos, e principalmente em A2, como necessários para que algo possa ser provado cientificamente. Uma prova, para Aristóteles, corresponde a uma demonstração científica, que seria um argumento dedutivo bastante rigoroso, a partir do qual teríamos conhecimento em sentido estrito ou científico de algo, dado que esse argumento forneceria a sua causa, isto é, aquilo que explica de modo mais fundamental a coisa em questão. Para isso, dentre os requerimentos que devem ser atendidos pelas premissas de uma demonstração, é preciso que sejam mais explicativas e anteriores à conclusão, na medida que fornecem sua causa ou explicação, e sejam também primeiras, para evitar o regresso ao infinito na cadeia de demonstrações. Sendo assim, podemos dizer que as premissas são, segundo Aristóteles, princípios da demonstração, dado que são proposições imediatas, isso é, não há, segundo a terminologia de Aristóteles, um termo médio de um silogismo que as explique, de modo que elas mesmas não podem ser provadas por demonstração. Nesse sentido, o PNC seria um tipo especial de princípio, que fundamenta as demonstrações de todas as ciências particulares, como a geometria, por exemplo, estando, portanto, na base de todas as demonstrações. Por essa razão, tal princípio é considerado por Aristóteles em Metafísica Gama 3 como fundamento até mesmo dos demais axiomas, isto é, dos demais princípios que devem ser supostos para que se conheça o que quer que seja. A partir dessas considerações, podemos entender por que, para Aristóteles, o PNC não poderia ser provado ou demonstrado. Em primeiro lugar, não haveria uma premissa que fosse mais fundamental que o PNC a partir da qual ele pudesse ser demonstrado, pois ele é o primeiro de todos os princípios, não havendo outro anterior a ele. Além disso, o PNC seria o ponto de partida para qualquer demonstração e, portanto, se tentássemos demonstrá-lo, recairíamos naquilo que se chama de petição de princípio, né? Isto é, estaríamos tentando provar algo por meio da coisa mesma. Embora o PNC não possa ser provado nesse sentido que a gente viu agora, isso não quer dizer que não haja nenhuma forma de defendê-lo contra um possível opositor. Em Metafísica Gama 4, Aristóteles aponta que, ainda que não seja possível provar ou demonstrar propriamente o PNC, poderíamos demonstrar refutativamente, isto é, nesse caso, a partir da refutação da tese de alguém que pretendesse negá-lo, que a sua negação é impossível. Em outras palavras, Aristóteles tentará mostrar ao interlocutor que, embora pretenda negar o princípio, ele na verdade o aceita, ainda que não o perceba. Esse tipo de demonstração poderia ser desenvolvido porque partiria das teses do interlocutor, fazendo assim com que ele próprio seja responsável pela suposição que levará ao erro e não seja cometida uma petição de princípio por Aristóteles. Essa demonstração refutativa será a defesa aristotélica do PNC em Metafísica Gama 4, cuja estratégia será fundamentalmente mostrar para o opositor a impossibilidade de afirmar a negação do princípio, dado que a possibilidade de qualquer discurso significativo, até mesmo da própria negação do princípio, dependeria da aceitação do PNC, porque sem esse princípio nós não poderíamos sequer delimitar minimamente o significado das palavras e das afirmações que nós fazemos. Então o engajamento em qualquer discussão ficaria impossibilitado, né?
Também, Aristóteles pretende mostrar que é impossível julgar que a negação do princípio seja efetivamente o caso, pois o modo como os indivíduos fazem julgamentos, ao menos em relação àquilo que é melhor ou pior no âmbito da ação, como julgar que é melhor não caminhar em direção a um precipício do que fazê-lo, mostraria ou indicaria ao menos que o PNC é assumido em suas vidas cotidianas. Bom, diversas dificuldades interpretativas foram encontradas em Gama 4, suscitando questionamentos sobre qual seria o seu propósito e o que estaria sendo provado ali, se é que algo é propriamente provado nesse contexto. Não há consenso geral a esse respeito, mas, de qualquer forma, na tentativa de esclarecer essa questão, eu centrei a minha pesquisa em duas interpretações em particular, como eu já adiantei, né? A do Irving e a do Cold. Agora eu vou apresentar brevemente cada uma delas, mostrando, por fim, qual parece ser a mais vantajosa. No artigo Aristotle's Discovery of Metaphysics, Irving defende que, apesar dos indícios contrários, Aristóteles estaria realmente provando o PNC em Gama 4. Isso é assim porque o autor entende que, na metafísica, Aristóteles estaria flexibilizando, por assim dizer, sua concepção apresentada nos analíticos, de modo que o conhecimento científico passaria a abarcar também conclusões de silogismos dialéticos, como o raciocínio que Aristóteles apresenta em Gama 4, né? Irving nota que, de modo geral, aquilo que impede que um silogismo dialético possa fornecer conhecimento científico é o fato de que suas conclusões dizem respeito a crenças, dado que se trata fundamentalmente de um método de avaliação de crenças e teses de um interlocutor. Se fosse possível fundamentar melhor um silogismo dialético, esse tipo de argumento poderia fornecer conhecimento científico de modo semelhante a uma demonstração, e é isso que Aristóteles estaria mostrando na metafísica, segundo Irving. A possibilidade de um silogismo dialético fornecer conhecimento científico, caso a sua conclusão seja derivada de premissas verdadeiras e adequadamente necessárias, o que, para Irving, seriam premissas que não poderiam ser racionalmente negadas pelo interlocutor. Assim, Aristóteles estaria, em Gama 4, provando, em um novo sentido, o PNC como conclusão de um silogismo dialético de tipo especial, que parte de premissas que não poderiam ser racionalmente negadas a respeito das condições para o discurso significativo e para as ações de modo geral. Cold, por sua vez, em Aristotle's Investigation of a Basic Logical Principle, rejeita a proposta de Irving, explicando que o argumento de Gama 4, em determinados pontos, parte de teses metafísicas e semânticas próprias de Aristóteles, de modo que, ao contrário do que afirma Irving, seria possível para o interlocutor racionalmente negá-lo, ou seja, bastaria que o interlocutor não comprasse as teses particulares de Aristóteles para que ele, não comprasse o argumento como um todo. Além disso, o autor defende que, partindo da visão aristotélica tradicional, que é proveniente dos analíticos, uma ciência que se propõe a investigar um princípio tal como o PNC não poderia fornecer conhecimento do mesmo, nem demonstrá-lo, e tal concepção não seria reformulada na metafísica. O que poderia ser feito nesse contexto seria demonstrar verdades sobre o PNC, e não a verdade do princípio, já que o princípio em si mesmo seria indemonstrável. Sendo assim, Gama 4 não teria o objetivo de fornecer o conhecimento científico do PNC, nem provar ou demonstrar a sua verdade. O objetivo seria mostrar que o PNC é o princípio mais certo de todos, através da refutação da tese segundo a qual ele poderia ser negado, mostrando que tal princípio deve ser aceito como verdadeiro para que o discurso e o pensamento significativo sejam possíveis. Bom, como conclusão, ainda que seja difícil estabelecer uma resposta final para essa questão proposta na pesquisa, nos meus estudos eu concluí que uma proposta como a de Cold é mais vantajosa porque ela não pressupõe que o Aristóteles tenha, na metafísica, mudado a sua concepção tradicional de ciência como propusão. Conceder que um autor tenha mudado a sua concepção com o passar do tempo e admitir uma espécie de evolução no seu pensamento não é algo ruim em si mesmo, mas eu acho que, nesse caso em particular, não parece a melhor alternativa, porque a gente teria que deixar de lado pontos fundamentais da sistematização de ciência que o Aristóteles faz nos analíticos, que além de ser uma parte importantíssima da filosofia de Aristóteles, não parece ter sido abandonada pelo autor na metafísica, como indicam, por exemplo, as passagens no livro Gama e também em capa 5, nas quais ele afirma que não haveria prova ou demonstração em sentido estrito para o PNC. Além disso, tal proposta não é condizente com o que o filósofo diz a respeito da dialética em determinados momentos, como em, por exemplo, em Dos Argumentos Sofísticos 11, quando afirma que o argumento dialético, cito Aristóteles, não demonstra coisa alguma em particular.
Fim de citação. Ao mesmo tempo, a proposta de Colt não culmina em uma perda especial no caráter do princípio. Uma perda no caráter especial do princípio, né? A ideia seria que não podemos provar o PNC e que isso não seria um problema. Podemos provar a sua característica mais importante, a saber que se trata do princípio mais certo de todos, na medida em que não seria possível negá-lo. Se não temos uma prova ou conhecimento científico do próprio PNC, é porque é ele o que fundamenta e possibilita toda prova e todo conhecimento. Muito obrigada. Para explicar por que a gente vai apresentar juntos, então, eu e o Pedro, a gente participa do projeto de iniciação à docência, que é o PIBID, e que é fomentado pela CAPES. Acho que é importante, né, nesse momento, enfatizar isso. E a gente participa desse projeto, o Pedro ele entrou um pouco depois, então ele assistiu às aulas que eu ministrei nesse projeto. Então eu vou contar a perspectiva de como eu fundamentei as minhas aulas e como que elas foram estruturadas, quais foram os autores que eu pensei, por que eu pensei esses autores. E o Pedro vai contar, então, uma análise de como foi as minhas aulas e falar mais sobre essa parte prática. Então, eu falaria mais de uma parte de transposição didática e o Pedro mais de uma de uma parte prática. Só queria enfatizar também a importância do PIBID para nossa formação, porque todo mundo que participa desse projeto, ele percebe como a gente muda a nossa visão do ensino e de como é diferente a gente está aprendendo aqui na faculdade de filosofia e como é diferente depois quando a gente tem que fazer essa transposição, que é difícil, né, gente? Enfim. O projeto, esse que eu vou contar, ele foi apresentado no salão de ensino e o título era O Poder Simbólico das Palavras e Conceitos no Ensino de Filosofia. Bom, o foco em questão para ser desdobrado por minha parte é mostrar como é realizado um plano de ensino a partir de determinados objetivos. Meu objetivo foi delimitado a partir de certos autores que, mesmo com suas diferentes abordagens e teorias, procuravam demonstrar a importância da construção conceitual e linguística, assim como seus impactos no dia a dia dos sujeitos sociais. Dentro da área da filosofia da linguagem, eu utilizei os autores Ludwig Wittgenstein e John Lagrange Austin. Os dois têm em comum o fato de mostrarem que as palavras constituem mais do que as descrições do mundo. Elas fazem parte da construção da nossa realidade. Além disso, mostram como o contexto da interação é essencial para a compreensão do significado das palavras. Outros dois autores que eu utilizei como recurso teórico são o sociólogo Pierre Bourdieu e o filósofo e teórico social Michel Foucault, os quais mostram que, além do que foi dito anteriormente, as palavras possuem uma dimensão de impacto social no que diz respeito ao seu poder de atuação sobre as pessoas e sobre a construção que elas fazem da realidade, tanto subjetiva quanto objetiva. Por último, para unir essas teorias à prática filosófica de ensino, eu utilizei o autor, que hoje é professor de filosofia na UFSM. Os outros autores, eles não são brasileiros, mas esse é. O professor e teórico sobre ensino de filosofia. Cito um trecho de seu livro, que foi o qual eu me baseei. Ronai Rocha? Eu falei. Então eu cito um trecho de seu livro intitulado Ensino de Filosofia e Currículo, de 2008. De um lado, a matéria, de outro, o estudante equipado com seus esquemas conceituais. Esses esquemas conceituais são determinantes para a lógica de sua aprendizagem. A apropriação de conceitos de uma disciplina é feita a partir do único chão disponível, ou dos conceitos já integrantes de um sistema conceitual. Fim de citação. A partir de todas essas reflexões, pensei na importância de ter como início do aprendizado de toda a construção de conceito filosófico a própria experiência do estudante. Eu percebi a importância, além disso, do quanto fazer a desconstrução daquilo que já vinha pré-concebido era essencial para abrir a mente do aluno para uma nova concepção.
Desse modo, foi a seguinte pergunta que moveu o trabalho que eu realizei no PIBID e o que eu estou apresentando aqui. A pergunta é: como a filosofia pode, através de determinada transposição conceitual, agir de modo a dissolver preconceitos e ampliar a constituição do mundo do aluno através de uma utilização didática com a qual o aluno seja capaz de repensar as palavras com as quais ele pensa? Sim, é uma pergunta bem grande. Bom, eu vou, a fim dos propósitos dessa apresentação, falar um pouquinho individualmente dos autores que eu citei aqui. O Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco do século XIX, e o Austin, ele é um filósofo do Reino Unido do século também XIX. Eles fazem parte da chamada virada linguística da filosofia, que mudou a forma como a contemporaneidade pensava sobre as relações humanas e as suas interações, construções de subjetividade, etc. O Pierre Bourdieu é um filósofo francês e também teórico social do século XX, um dos autores que mais pensa sobre a estrutura simbólica que compõe os âmbitos da nossa realidade, buscando analisar os impactos dessa construção que ele vai analisando. O Foucault, como eu falei antes, também filósofo e teórico social, é francês e do século XX, um dos autores mais importantes para a análise do conceito de poder e sua atuação nas diferentes formas, seja a partir das normas sociais ou dos discursos produzidos pela sociedade, mesmo que o foco do Foucault não era exatamente a análise do poder conceitual. Bom, a partir então dessa análise, e não foram, deixando claro que não foram todos esses autores que foram utilizados em sala de aula, o Pedro vai explicar agora, mas essa foi a base que eu usei para fazer a transposição didática e o que eu queria pensar em sala de aula com os alunos. Olá, pessoal. Meu trabalho também foi apresentado no salão de ensino, tá? Ele tinha o nome de Análise Conceitual, ensinando através da prática filosófica, mas eu fiz uma pequena modificação para apresentar hoje na semana acadêmica, pensando em apresentar junto com a Milena, né? Eu vou ler aqui. A partir do plano de ensino organizado e ministrado por Milena Martim, com as aulas realizadas no Colégio de Aplicação, aqui da URGS mesmo, né? A gente estava num projeto que é Educação de Jovens e Adultos, noturno, aqui na URGS. Então, eu elaborei algumas reflexões sobre a montagem das aulas que acompanhei. Como a Milena falou, né? Eu entrei agora em agosto, aí eu acompanhei algumas aulas como ouvinte, depois a gente começou a elaborar juntos alguns planos de ensino. Então, eu acompanhava como ouvinte e ajudante, né? Por esse trabalho que construí tem um caráter de análise das aulas relacionado ao modo que o aprendizado de filosofia foi construído. Na perspectiva inicial do trabalho, demonstrarei uma nova abordagem para o ensino de filosofia, visando a análise de conceitos como metodologia. Para isso, as análises de John Wilson em Pensar com Conceitos mostram-se imprescindível para pensarmos nas aulas construídas no Colégio de Aplicação. Wilson reflete que o exercício de pensar com conceitos traz um pensar sobre palavras que são usadas algumas vezes de modo pouco reflexivo. Explico. Essa abordagem de ensino busca desnaturalizar o uso automático de palavras e faz um convite de tornar as pessoas conscientes das palavras que elas usam. Essa parte eu acho bem para a gente refletir um pouco, porque já que são jovens e adultos, eles têm o uso pleno da língua portuguesa, então eles fazem vários usos, mas eles poucos estão refletindo os modos que eles estão usando essas palavras, né? Vou citar aqui o John Wilson. Somos convidados a agir mais conscientemente, a encarar mais objetivamente os nossos atos e a refletir sobre eles. Até aquele momento, nos contentamos em agir. A partir dessas palavras, passamos a ter de tomar consciência do significado dos nossos atos. Do mesmo modo, quando lidamos com perguntas sobre conceitos, somos convidados a tomar consciência do significado das nossas palavras. Por o trabalho ter sido realizado na educação de jovens e adultos, demonstra mais características distintas de ensino e como essa metodologia de ensino torna-se mais dinâmica e participativa. Essa parte para a gente também ressaltar que é muito comum, a gente iniciou assim o semestre
com alguns estudantes tendo alguma dificuldade de participação da aula, então eles tinham muito medo de participar. E aí a gente, no início, até com o uso do plano de ensino, a gente viu que o pessoal começou a participar muito mais, assim. A gente vai refletir um pouco mais os modos que a gente construiu essa participação mais efetiva, né? Colocando os estudantes como agentes do conhecimento. Espaço de escuta, disponibilidade de diálogo, respeito aos saberes dos educandos são algumas das características das aulas que visam uma concepção dialógica da educação. A participação dos estudantes era essencial, afinal a análise sobre conceitos fala dos nossos usos de palavra. A gente vai apresentar aqui as 4 aulas, como é que elas foram. Eu criei pequenos títulos, né, para cada aula. Assim. A primeira aula era sobre a palavra pensamento. A professora Rúbia Volt, ela trouxe essa palavra através de 2 músicas, né? Uma música do Lupicínio Rodrigues e a outra do Cidade Negra. Eu só vou botar aqui 2 trechinhos, né? Não vou cantar para não incomodar ninguém. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. E o outro trecho é: você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer. A gente não avisou que palavras seriam essas utilizadas por nós, a gente deixou os estudantes escutarem as músicas e para eles pensarem que palavras eles estavam achando que eram filosóficas para ser analisadas em conjunto, né? Então eles já repararam que a palavra pensamento e assim começou a pensar nas palavras, né? Não tinha tema de casa. Aí a gente deixou como tema de casa, como a gente trouxe essa palavra, o pensamento, a gente deixou como tema de casa que os estudantes pensassem numa palavra que eles gostassem, ou não gostassem, mas que fosse importante para eles, para que através disso, na próxima aula, a gente fizesse uma própria construção do significado deles, que eles mesmos iam escrever. Não é uma que já existia no mundo, eles iam dar um próprio significado para essa palavra. A gente só excluiu nomes próprios. Nomes próprios não podia. Ia ser complicado. A gente passou um pequeno curta-metragem chamado Sentimentário, que é um filme bem interessante, que é uma criança que começa a ser alfabetizada, a ser letrada, e fica curiosa como é que funciona o dicionário, pega o dicionário e vê que as palavras lá não captavam o que ela sentia de significado no seu uso cotidiano. Então ela decide criar o próprio dicionário, que ela denomina Sentimentário. Então eu dei título aqui que é Sentimentário e quais significados as palavras têm. Como apresenta as palavras, de que uso e os desdobramentos da escolha inicial e os diferentes usos. Esse filme aqui foi bem bacana, que a gente viu que o pessoal ficou mais à vontade dessa permissão de experimentar a filosofia, experimentam essa ideia de querer significar as palavras também e querer colocar o seu uso cotidiano também de maneira muito mais à vontade, assim, que a gente não tinha esses sentimentos na aula. O que a gente pôde perceber, inclusive, de como eles fizeram a construção dessas palavras, foi que eles ligaram a experiências próprias de vida. Teve um aluno que eu não lembro exatamente qual foi a palavra, acho que era resistência, alguma coisa do tipo, e ele disse que a família dele era muito resistente. Então, eles estavam criando essas construções de significados através das próprias experiências de vida. E, querendo ou não, essas próprias construções de palavras que eles fazem e que a gente faz nas nossas histórias de vida, elas podem dificultar ou, de certo modo, entrar em choque com os significados e conceitos de filosofia que entram na sala de aula. Porque às vezes o aluno não está compreendendo porque ele tem a própria experiência daquela palavra e ele não está entendendo o que o outro está querendo explicar. E foi mais ou menos isso que a gente quis trazer nessa aula 2. Então, tá legal a gente pensar desse modo que o Ronai da Rocha constrói dessa maneira o ensino de filosofia, o John Wilson também, que é a filosofia entrar na escola de um jeito transdisciplinar, né? Auxiliando as outras disciplinas de analisar os conceitos. Porque o conceito ele é usado na escola de maneira muito usual,
o estudante tem muita dúvida do jeito que o conceito é utilizado e pouco se coloca essa reflexão em sala de aula, né? Então, esses dois autores colocam muito essa proposição de a filosofia colocar a análise conceitual como a primeira parte, assim, uma base do ensino de filosofia. A terceira aula, a gente inseriu a palavra poder, e aí a Milena que ministrou essa aula. Então tem toda uma questão de o estudante, no primeiro momento, colocar o que ele significava, o que ele entendia com a palavra poder. Até é uma questão muito engraçada que a gente viu muito inicialmente a ideia do poder como violência, mas também uma questão de subordinação, assim, de hierarquia, de alguém ser poderoso, por isso deveria obedecer. Isso. Aí eu trouxe então essa palavra que eu escolhi, essa palavra, para fazer uma montagem, como na outra aula, na aula anterior, foi eles que fizeram uma construção de um significado. Então, nessa próxima aula, eu trouxe uma palavra e mostrei para eles como a gente poderia pensar vários significados em diferentes contextos daquela palavra. Então, eu não trouxe só exemplos negativos, como violência, subordinação, mas como característica de uma pessoa que é poderosa porque ocupa um cargo de poder dentro da sociedade, ou até como determinadas pessoas ocupam um espaço em que dá a elas a voz. E a voz delas é poderosa, como muitos movimentos sociais isso acontece. Então eu trouxe esses diferentes modos de como a palavra poder ela atua dentro da realidade, e depois terminando com o Foucault e mostrando também a teoria do discurso do poder dele, mostrando como as palavras impactam a nossa construção de realidade, como já vinha sendo construído nas outras aulas. Sim. E aí a quarta aula foi quando a gente começou a abordar Wittgenstein e os jogos de linguagem. E também teve uma atividade de como os jogos são encaixados, né, durante o nosso discurso, nossa conversa. Que... Pode falar, Vina. Sim, então eu pensei numa atividade prática de como trazer essa noção que o Wittgenstein constrói, que é de jogos de linguagem. Então eu propus que os alunos escolhessem apenas uma palavra e dessem a ela diferentes significados em 3 frases. Então, a partir disso, eles foram convidados a um por um, que a gente preferiu fazer em grupo até para ser melhor. Eles foram convidados a ler essas frases e a gente, a partir dessa leitura, formar um diálogo com a turma a partir do que elas entendiam do significado que o colega colocou na frase. Então a gente mostrou bem como o jogo de linguagem no mundo social que a gente vive, ele depende de que o outro entenda e também responda de maneira que corresponda ao significado que a gente está usando daquela palavra. Você pensou a palavra trabalho, porque ela tem um uso muito senso comum, assim, da ideia da dificuldade do exercício de alguma coisa, né? Então foi bem bacana que em vários momentos das conversas as pessoas não conseguiam entender o que a outra estava significando como a palavra trabalho naquele momento, naquele uso. Aqui tem outro momento que eu citei o John Wilson, que trabalhamos com palavras a vida inteira. Usamos palavras com sucesso para nos comunicar com nossos semelhantes, mas nem por isso nos conscientizamos do significado das palavras. A conscientização não é um processo simples. Não é tão simples, por exemplo, quanto aprender uma matéria que lida com fatos concretos, como a física, ou uma matéria em que as regras são estritas, como a matemática. Conscientizar-se é mais parecido com aprender no jogo. Então, também a gente tem um momento, depois dessas 4 aulas, que era também que a Milena usou no salão de ensino, que é pensar com os estudantes o que mudou a vida deles, o que enriqueceu assim, nossa conversa, esse pensar sobre conceitos, né? Então a pergunta era pensar sobre o papel das palavras, o que mudou para você. Então, eles falavam muito... Então, o que é legal a gente pensar? As palavras que muitos eles escolheram nesse momento do ensino, assim, das aulas, eram palavras que eles usavam muito, felicidade, família, e que eles não refletiam muito, né? Então eu pensei a gente colocar que elas tinham uma impregnação de mundo, elas tinham o seu uso,
que é legal a gente pensar também a partir de Paulo Freire, assim, que é essa ideia da complexidade dos usos, são impregnadas de mundo. Aí eu cito Freire aqui para a gente concluir, finalizar, que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Deveriam vir do universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não da experiência do educador, que é como a gente construiu as aulas no primeiro momento. A pesquisa do que chamava o universo vocabular nos dava assim as palavras do povo, que já eram grávidas de mundo. Elas nos vinham através da leitura de mundo que os grupos populares já faziam. Depois, que é o momento que a gente fez no final dos encontros, que é esse momento aqui, ó, que depois as palavras já refletidas voltavam a eles, inseridas no que chamava e chamo de codificações, que são representações da realidade. Eu queria contar uma pequena história para vocês de um diálogo em que eu me envolvi, aconteceu uma coisa, e depois o que eu pensei sobre esse diálogo que aconteceu. O diálogo foi o seguinte: eu estava com um jovem mesmo, de 11 anos, né, de carro e tal, e nós estávamos indo rápido e ultrapassamos um caminhão que tinha uma tremenda de uma propaganda que dizia assim: sorvete é bom a toda hora. E aí eu pensei, aí ele disse para mim assim: olha só que lema legal esse aí para minha vida. Aí eu eu pensei, assim, é muito inteligente esse lema aí mesmo. Ele funciona, ou essa propaganda funciona, esse da propaganda funciona bem. Aí eu resolvi discutir o assunto um pouco. Né? Eu disse: por que queriam dizer com aquela propaganda? Aí ele parou e disse assim: que dá para comer sorvete toda hora. Eu disse: como assim toda hora? Ah, toda hora. Eu disse assim: café da manhã, no almoço, na janta? Sim, isso mesmo. Toda hora é isso. Aí eu disse assim: e por que essa propaganda funciona? Aí eu disse: tem a ver com ambiguidade numa palavra, eu sugeri. Aí eu disse assim: toda hora. Eu disse: não, toda hora a gente já viu que não tem problema. De manhã, no almoço, no café, no janta e tal. Aí eu disse: não, sorvete também não é, né? Aí ele disse assim: bom. Eu disse: acho que tem uma ambiguidade aí. Eles estão trabalhando com uma ambiguidade ao fazer a propaganda. Aí, qual é a ambiguidade? Bom é gostoso, diz ele. Aí ele disse: bom é gostoso, quem gosta. Eu disse: mas é isso? É só esse sentido que pode ter? Aí, que tu faz quando tu come no café da manhã, no almoço e na janta e tal? Como comida. E essa comida faz o quê? Ela alimenta. Ela é boa. Então bom é saudável, alimento e tal. Eu disse, e aí ele concordou. Que podia ter esse sentido também. Aí nós chegamos ao seguinte resultado. Eu articulei para ele: olha só, eles querem dizer que tu pode comer toda hora, né, como se fosse uma coisa boa porque é gostosa para ti. Né? É assim que eles te incentivam a comer sorvete. É claro que tu gosta, não tem problema nenhum, mas assim, a ideia que tu pode comer toda hora, porque tu gosta, vem da ideia de que, tá, toda hora comer alguma coisa, como comida faz bem, te alimenta, sustenta, etc.
Aí ele, tipo. Aí eu fiquei pensando, né? Cara, um guri de 11 anos, né? Pensou em sorvete. Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, eu fiz o que tipicamente filósofos fazem numa ocasião como essa. Ou seja, chama atenção para o significado das palavras, dos conceitos e de como gente inteligente usa as palavras para conseguir efeitos, como os casos da propaganda. Aí até expliquei a diferença entre propaganda e publicidade e tal, etc, etc. Bom, aí eu pensei assim, bom, se isso é uma coisa que alguém de propaganda faz, é porque dominar esses conceitos, esses sentidos e saber o que as pessoas fazem com essas palavras quando se endereçam a ti numa propaganda como essa, talvez não tenha nada de eminentemente filosófico. Eu pensei assim, bom, esse é um recurso que qualquer pessoa que domina o vocabulário na sua amplitude e nos seus graus de interação, das diferentes modalidades de interação, é interessante que domine e tenha, e assim, fiz o trabalho que me pareceu típico de filósofo, que a gente analisa, etc. Mas eu não achei que tivesse nada de propriamente filosófico nesse diálogo, assim. Eu pensei só que fosse um processo de tomada de consciência da riqueza da linguagem, dos conceitos e tal. Claro que essa disciplina é fundamental para a gente fazer qualquer coisa, né? Aí é que está essa minha reflexão sobre esse ocorrido, esse diálogo que aconteceu. Tinha um ar de filosofia, mas eu não conseguia, não queria reconhecer, não queria dizer que era eminentemente filosófico. Eu não quis dar um carteiraço por cima dele, assim, eu não disse assim, eu sou filósofo profissional, é isso aí que eu faço, é por isso que eu sou tão esperto e tal, sei dessas coisas. Não, assim, me ocorreu que ele vai aprender mais coisas, uma hora dessa ele vai saber isso. Então eu queria apresentar isso para vocês como um desafiozinho, certo? De por que essa disciplina conceitual, quando ela começa a ser de interesse filosófico, precisamente onde ela é de um domínio culto e reflexivo e cidadão, na verdade, da linguagem, né? Assim, é melhor a gente desconfiar das propagandas, né? Elas querem vender coisas para nós, né? Sorvete toda hora. Vocês, o professor André até introduziu a pergunta, eu queria perguntar, na avaliação de vocês, assim, o que vocês diriam, qual a importância que os estudantes de ensino médio adquiram ou aprimorem essas capacidades de análise conceitual, né? Porque o que eu ia dizer é que, sejam quais forem as capacidades cognitivas ou de outro tipo que estão envolvidas em praticar a filosofia, essas capacidades eu acho que a gente tem que tentar desenvolver ou aprimorar, se eles já dominam num certo grau, né, nos alunos de ensino médio. Só que volta e meia eu me pergunto por qual a relevância de se aprimorar essas capacidades. Claro, não ser enganado por propaganda talvez seja um exemplo bem interessante, mas na avaliação geral de vocês, assim, o que vocês diriam sobre a importância dos estudantes aprimorarem essas capacidades? Vou continuar a provocação, né? E até que ponto vocês acham, indo um pouco na direção da história do André, que o André apresentou, que essa prática bem interessante que vocês apresentaram, independente do resultado até que ponto vocês diriam que ela é uma prática de análise conceitual? Bom, respondendo então as 3 provocações. Eu acho que a pergunta do Claudá, ele vai tentar mostrar e falar sobre qual o limite da filosofia e da linguística, alguma coisa parecida. É mais ou menos isso que ele está falando e também da relevância de se tratar. Eu acho que, se a gente for pensar, a filosofia ela tem questões próprias, mas ela é interdisciplinar, né? Então, a filosofia da linguagem, como interdisciplinar, ela busca compreender
essas interações linguísticas e sociais que a gente tem no dia a dia. E a questão maior foi não só mostrar e abrir o campo para depois mostrar conceitos tipicamente filosóficos que a gente trata em determinadas teorias, mas também mostrar como tem um poder atuando, que era a minha questão também mostrar a palavra poder, que tem um poder atuando nos discursos do dia a dia e que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, um patrão, ao falar para um empregado determinada frase, talvez ele não perceba, mas aquilo vai estar tendo certo impacto social. E era mais isso que a gente também estava tentando trazer, como as palavras constroem a realidade. Então, essa sim era uma dimensão mais filosófica, de uma análise não somente conceitual, mas de abrir essa construção que o aluno fazia da própria realidade, através dessa abertura de conceitos depois para uma análise. Então, já respondendo a Lia e o Breno, a importância e a relevância disso a gente percebeu porque não somente muitos se deram conta que, por exemplo, pensavam somente o poder como negativo, mas também começaram no próprio dia a dia a usar as palavras de um modo diferente, porque, como o Pedro colocou, a gente fez uma pergunta como um trabalho de conclusão desse módulo, e muitos responderam como, por exemplo, eles, no dia a dia, eles às vezes discutiam com as pessoas, mas era só por eles não entenderem ou a outra pessoa não entendeu o que eles estavam falando, e eles começaram a pensar mais antes de falar. Então, eles perceberam que as próprias ações deles estavam mudando a partir dessas aulas. E a própria construção da realidade que eles tinham foram mudando. Então, era mais ou menos isso, essa relevância e importância. Até porque, querendo ou não, a gente tem que pensar que se a gente está dando aula pro ensino médio e pra EJA, que era o nosso caso, a gente não está criando mini filósofos, como a Priscila falou uma vez em sala de aula. E sim, a gente tem que pensar também nos âmbitos sociais que essas pessoas vão estar colocadas depois. Então, essa importância também, né, da relevância social que tem depois, não só como aluno e que vai estudar filosofia depois, mas é para também alimentar uma sementinha de como a filosofia pode fazer isso e também a prática que ela pode auxiliar no dia a dia. Foi mais ou menos isso, não sei se respondo. Só para também buscar responder para vocês, eu concordo com o Claudá que o uso pleno da língua portuguesa é uma questão de cidadania, que talvez não seja diretamente filosófico, assim, de maneira que a gente usa aqui na academia. Mas é legal a gente pensar que, como a Milena falou agora, a gente está trabalhando com a educação de jovens e adultos, e eu vou trazer dois casos, assim, um caso que aconteceu em sala de aula, que simboliza bem que tipo de estudante a gente está falando quando a gente fala de educação de jovens e adultos do ensino público brasileiro, que é um estudante nosso, está com 60 e poucos anos, é trabalhador, trabalha como mecânico, é pastor, e que um dia em sala de aula, uma das aulas, não sei porque chegou o assunto de maçã do rosto. E ele ficou muito enfurecido, dizendo que não sabia que diabos inventaram que tinha maçã do rosto de alguém. E ele não sabia que parte do corpo era essa que tinha nele. E a gente explicou pra ele que a maçã do rosto é essa aqui, bochecha e tal, e ele mesmo assim não conseguir absorver essa metáfora. E aí eu lembro que a gente conversou e falou, tá, mas olha só, fulano, onde fica a batata da perna? Aí ele conseguiu apontar. É aqui. Tá, mas quando tem batata da perna aqui, tem uma batata doce ou inglesa aí mesmo na tua perna? Faz pra nós. Não, é só um jeito de falar. E aí a gente tentar explicar que existe jeitos de falar que tu usa também metaforicamente, né? E pra isso também eu tenho um ensaísta que eu gosto muito, estadunidense, o nome dele é David Foster Wallace. Talvez muitos conheçam aqui. Ele tem um texto chamado Isto é Água, que eu acho que tem muito a ver com o que o Claudá falou. Que pessoal, é assim, ó, é a história de um peixe que tá nadando, né?
E ele passa por um grande cardume de outros peixes e fala, né? Ah, gente, hoje é um bom dia de domingo para passear aqui na água. E o cardume grande pergunta: o que que é água? Né? Então, acho que muitos dos nossos trabalhos na educação pública básica tem esse trabalho também de a gente refletir sobre a realidade. Que a realidade, às vezes, ela está colocada para todo mundo vive nessa realidade, mas refletir sobre a realidade, que é o mais difícil, que é o que a gente faz um uso mais básico da filosofia, como o Claudar falou com um jovem de 11 anos, que para nós seja algo muito habitual, mas para toda a população é algo que não é tão usual, assim, não é algo muito aplicado no seu dia a dia, né? Então, na verdade eu queria, vai desviar um pouco, eu queria fazer uma pergunta para a Débora, né? Tem a pergunta, claro, essa conversa sobre ensino é uma conversa que nos toca a todos, né? Porque somos professores, e como a Priscila disse, isso não é uma... Claro, há dificuldades específicas com adolescentes, mas, de um modo geral, nós temos essa dificuldade no ensino. Mas, de qualquer forma, eu sei que essa discussão vai ser retomada, então eu vou deixar os colegas que retomem a discussão, só dizendo... Eu não vou dizer nada. Então, Débora... Débora, sim, olha só, eu achei muito interessante sua apresentação, muito clara, e com essa tentativa de tornar um conteúdo tão, diríamos alguns, né, abstruso, né, apreensível para alguém de fora da filosofia, embora eu acho que seja praticamente impossível nesse caso, né? Porque ela depende muito mais do que uma reflexão, da descoberta de que há uma grande diferença entre o modo como nós usamos as palavras no cotidiano e o modo como nós usamos as palavras numa reflexão sobre o que fazemos do ponto de vista teórico e mesmo prático, que você não entrou e tal. Então, mas de qualquer forma, eu vou deixar um pouco... Isso prova, assim, não vou conseguir não falar, isso prova que ensinar filosofia nos primeiros anos do curso, de um curso de graduação, né, é como ensinar filosofia no ensino médio. Precisa saber muito. Entende? Então, essa para nós é importante. Ele estava falando que assim, falou que os professores pós-graduação dão aula na graduação. É por isso. Essa é a ideia. Quer dizer, não é quem sabe pouco que dá aula para o ensino médio ou para os primeiros anos da graduação. Você tem que saber muito. Né? Professores que acabaram de se doutorar, com respeito aos novos aqui, eles vão ter muito mais dificuldade de dar aula nos primeiros anos. Não que eles não vão dar boas aulas. Eles terão mais dificuldade, porque isso envolve um domínio maior do que está apresentado. Então, mas eu acho que, independente disso, e aí eu ia ter várias sugestões para você nesse sentido, mas não é o caso aqui. Eu queria te fazer duas perguntas que elas, na verdade, elas remontam à mesma, que é a dificuldade de uma demonstração refutativa. Né? É claro que existe um problema específico em Aristóteles, que é o fato que é a teoria da demonstração científica. Né? Então ele tem uma teoria específica, e aí o problema é exegético, saber, bom, se o que ele apresenta ali, não só exegético, mas doutrinário, na hora de saber se o que ele apresenta ali cabe na teoria dele em particular e não de qualquer teoria da prova. Né? Mas mesmo assim, então eu quero introduzir a parte de uma teoria geral da prova, porque ou bem a demonstração refutativa ela é ad hominem, e ela terá todas as dificuldades de uma prova ad hominem, não podendo ser universalizada, ou bem ela é bom, mas supondo que você possa resolver isso, ela será ainda assim, como o Coates vai sugerir, eu acho melhor a sugestão dele, mas eu acho que ele se depara com um problema, né, de que a prova, ela no máximo pode provar a impossibilidade de negar o princípio, mas a impossibilidade de negar o princípio não é a prova da verdade do princípio. Pode ser, se você aceitar o terceiro excluído. Tá certo? Mas, em princípio, ela não é. Por outro lado, dizer que ele é o mais certo de todos me resolve, porque isso é uma teoria da certeza, não sei se tem em Aristóteles. A teoria da certeza, porque em Descartes funciona, tá certo? Mas
A certeza você não pode sair por aí, dizer que ele é o mais certo. Né? Você diz que ele não pode ser negado. Bom, mas isso significa pura e simplesmente que ele não pode ser negado. Eu acho que não tem como passar para a função normativa dele. E por fim, ainda nesse sentido, se você diria que o princípio é uma premissa ou é uma regra. Tá? Que é um ponto que você deixou de lado. Só para complementar e talvez dar uma. Te ajudar, tá? Ó. O princípio de não contradição é aquele acerca do qual nós não podemos nos enganar. Tem essa nota. Pois é. Tá, tá, assim, eu tava pensando numa. Eu não sei como é que Aristóteles poderia responder a algum adversário, dado que uma prova refutativa tem essa dificuldade, uma prova ad hominem, se volta a um adversário específico. Se esse adversário ele negasse não o princípio de não contradição no sentido geral, mas em alguns domínios específicos, se ele insulasse essa negação de algum modo, eu acho que a prova refutativa teria alguma efetividade contra esse tipo de adversário. E uma outra pergunta, já meio não muito relacionada com essa, é que teve um momento em que tu disse que para Aristóteles o princípio de não contradição era um princípio de outros axiomas pressupostos para qualquer demonstração. Eu fiquei em dúvida se envolve também os outros princípios da lógica, como o princípio do terceiro excluído, ou só princípios materiais, assim, das ciências particulares. Funcionando? Tá. Bom, vou tentar falar, né, responder todas as perguntas, então, por ordem, as perguntas da professora Lia. Em primeiro lugar, uma coisa que é interessante notar, e que um dos comentadores talvez mais importantes e mais clássicos, que tem uma obra muito importante e muito detalhada sobre o que seria a prova do princípio de não contradição, ou a defesa do PNC, é o livro do Dance, que é o Sense and Contradiction em Aristotle. E ele fala justamente que a demonstração refutativa ela é, em um sentido, considerada ad hominem, porque no grego a expressão que Aristóteles usa é prostonde, ou seja, contra este, né? E o modo como o Dance resolve isso é que, bom, isso não traz as implicações contemporâneas, digamos assim, daquilo que a gente entende por ad hominem. É ad hominem no sentido de que, bom, para essa pessoa muito peculiar que resolveu negar o princípio, muito provavelmente em nome né, do argumento, como uma suposição, bom, vamos negar isso e o que acontece, né, que aparentemente é o que o Aristóteles está entendendo, que o interlocutor está fazendo. Então seria uma prova dirigida para essa pessoa que tentaria negá-lo, né? Mas, ao menos como alguns comentadores entendem, isso não traz consigo as consequências de uma falácia, né? Que seria a falácia ad hominem, que inclusive o Aristóteles rejeita, né? Em algumas obras que tratam da dialética, de discursos sofistas e tal, né? Nesse sentido, o Dance ele faz uma comparação entre o que faz Sócrates nos diálogos de Platão, que é, na verdade, tentar mostrar uma inconsistência direcionada para aquela pessoa. Então, essa pessoa está usando aí um conceito, bom, eu vou fazer isso porque é pio, bom, então vamos pensar, né, se tu tá fazendo isso de uma maneira adequada, né, se as tuas crenças que estão envolvidas nessa tua decisão, elas são coerentes. Então, o que estaria em jogo da demonstração refutativa seria mais ou menos isso, assim, né, seria ad hominem nesse sentido, é contra essa pessoa particular que pretende negar o princípio. É importante lembrar que, bom, ao menos no modo como eu vejo a prova, o Aristóteles ele não está entendendo que exista de fato uma pessoa que pretenda negar o princípio. Ele está mostrando o que fazer caso isso acontecesse. Bom, digamos que venha uma pessoa em nome do argumento queira negar o princípio, né? Então, direcionado a essa pessoa nesse contexto, esse tipo de prova ou defesa se daria, né?
Não, claro, os comentadores eles dizem que Aristóteles, ele não, o ponto é que ele não está se direcionando a ninguém em particular, né? Ele faz enfim, ele menciona Heráclito como atribuindo a ele uma tese da negação do princípio, enfim, mas como se ele não estivesse pensando em ninguém em particular, porque como é um princípio que, em relação ao qual seria impossível se enganar, a ideia seria que, na verdade, ninguém nega esse princípio. Porque se as pessoas entendem... A ideia do Aristóteles, né? Ao menos do modo como eu estou entendendo. Como as pessoas conhecem qualquer coisa que seja, tem qualquer tipo de conhecimento, então elas já conhecem o princípio. E elas aceitam o princípio. Se elas discutem, se elas se engajam em qualquer discussão, se elas usam as palavras de uma determinada forma, ou se elas não simplesmente saem por aí se jogando no primeiro precipício porque isso é tanto bom quanto ruim, é porque, na verdade, as pessoas, elas... Bom, mal ou bem, mesmo que elas não se deem conta... Né, elas estão assumindo o princípio. Então, ao menos na minha leitura, esse é um pouco o ponto da prova, assim, né? Então, já partindo para a tua segunda pergunta, professora, de fato, eu acredito que pelo caráter especial do princípio, o que a gente pode fazer é provar a impossibilidade de afirmar, né? Não seria possível, talvez, fornecer um outro tipo de prova, porque... Bom, aí a gente teria que talvez pensar em uma outra concepção de prova, uma outra concepção de demonstração, né? Nos termos de Aristóteles, entendendo os conceitos que ele tinha e desde onde ele está escrevendo, digamos assim, eu acho que a única prova que ele poderia, ou algo semelhante a uma prova que ele poderia fornecer, seria nesse sentido, né? Bom, se um adversário pretende, em nome do argumento, negar o princípio, eu vou mostrar para ele que nem isso ele pode fazer. Ele não pode nem mesmo se engajar numa discussão para dizer que ele quer negar o princípio. Porque para fazer isso ele vai ter que estar aceitando ao menos uma aplicação do princípio, uma instância que é no funcionamento da linguagem. Bom, as palavras e as afirmações, elas têm que ter um significado minimamente delimitado, né, para que a gente possa conversar com qualquer pessoa que seja, né? Então eu acredito que seja uma característica do próprio princípio, né, e do status epistêmico especial que o Aristóteles atribui a ele. Tem uma passagem, agora partindo para a terceira questão, tem uma passagem bastante obscura, digamos assim, dos segundos analíticos, onde Aristóteles fala que princípios como o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído não seriam premissas, a menos que a conclusão seja uma instância desses princípios, né? Algo do tipo. Elas funcionariam como uma espécie... Não seria uma regra de inferência como modus ponens, por exemplo, mas seria... um modo de codificar uma experiência abstrata, seria algo que estaria pressuposto por qualquer tipo de demonstração que se quisesse fazer, né? Mas é como se fosse um princípio nesse sentido, não é uma premissa, né? A menos que o argumento, né, tenha como conclusão uma instância desses princípios, mas funciona como uma espécie de princípio, uma base que está pressuposta por qualquer ato de demonstrar, né? Bom, agora respondendo às perguntas do Breno, o Aristóteles, em um ponto da defesa do PNC em Gama 4, ele tenta examinar, numa passagem bastante difícil de entender, qual seria a tese em específico do interlocutor. Bom, ele está querendo dizer com isso que o PNC, a negação do PNC vale para todos os casos ou só para alguns casos? E aí, particularmente, eu não acho que a explicação do Aristóteles seja muito clara nesse momento, né? E é um pouco difícil de interpretar, mas o que eu entendo que o Aristóteles está dando é o seguinte: se a gente dissesse, bom, o PNC não vale para alguns casos, a gente teria que ao menos mostrar uma regra para essa exceção, tá? Mas para quais casos teria essa exceção, né? E o Aristóteles não desenvolve muito isso. Então ele chega a considerar qual é a tese do interlocutor, mas no momento de talvez questionar se a negação vale para alguns casos ou se vale para todos, eu particularmente acho difícil de entender o que Aristóteles está dizendo ali, até porque ele dedica, acho que, uma linha para isso, uma ou duas linhas, né, nesse sentido. E, bom, o princípio de não contradição como o princípio dos demais, né, o ponto de partida para os demais axiomas, isso Aristóteles fala em Gama 3 da Metafísica, né? O ponto é que, como não seria propriamente uma premissa, eu acredito que ele, como é que eu posso dizer? Ele participa, inclusive, da formulação dos demais princípios,
E se a gente pega, por exemplo, ou da defesa desses princípios, ou da discussão sobre esses princípios, se a gente pensa sobre a discussão que Aristóteles faz logo depois de tratar do princípio de não contradição na metafísica, ali em Metafísica Gama 6 e 7, se não me engano, sobre o princípio do terceiro excluído, pressupõe a discussão que veio antes do PNC, né? Então, nesse sentido, estaria na base, porque o princípio do terceiro excluído também é considerado um dos primeiros princípios, mas o PNC seria, tipo, o primeiríssimo, assim, sabe? Nesse sentido. Não sei se eu respondi vocês. Vai ter mais uma pergunta do professor Claudá e depois eu vou fechar porque a gente já está com o tempo estourado aqui. Professor Claudat. Quando eu nasci me chamaram assim e desde então sempre chamaram e eu fico satisfeito com isso. Seguinte, eu queria... eu entendo o que a Priscila disse, infelizmente não gravou, e esse elemento é um elemento, assim, é uma condição de possibilidade, né? Aumentar a capacidade crítica das pessoas via uma consciência dos mais variados usos linguísticos que são deficitários, né? Às vezes ao extremo, quer dizer, alguém que não entende por que se chama maçã do rosto, é um negócio meio, assim, é grave, né? É grave cá entre nós, é difícil. Mas existe, e essa é uma parte de fazer isso. Agora, quando a gente que tem formação filosófica e se preocupa com algumas perguntas de natureza filosófica, temas e tal, a gente tem um certo... sabe quando vai aparecer um negócio filosófico. Eu tenho uma outra história para contar para vocês em que eu acho que isso apareceu. Foi numa aula em que uma aula de introdução à filosofia, que eu dei como exemplo de conhecimento empírico, alguém dizendo que a parede da sala de aula era verde. E aí disse assim, bom, é uma crença, é verdadeira, é justificada. Certo? Análise tradicional, assim, nada, né? Era para explicar o que era um conhecimento, nesse caso, um conhecimento empírico, baseado em olhar e ver como a parede é, etc. E daí uma pessoa objetou e disse, tem um erro nessa análise. Ela disse assim, o senhor não devia dizer que a parede é verde. Por quê? Aí ela disse assim, o senhor tem que dizer que a cor da parede é verde. Não é a parede que é verde, é a cor dela que é verde. Bom, aí estava convidando para uma análise filosófica. Ela fez uma hipótese das qualidades das coisas, né? E daí eu comecei a remoer. O que ela queria dizer com isso? Era a superfície física que tinha cor, não a parede toda e tal. Aí rolou uma análise filosófica que a gente faz e eu tentei mostrar a importância que dessa gramática profunda do conceito de um objeto com as suas propriedades. Aí apareceu a cabeça da filosofia dessa espontânea, claro que ela quis objetar e achou, e aí ela teve que explicar, assim, rolou e tal, é coisa, né? Mas daí teve uma lição filosófica. Quer dizer que não é a lição de dizer, escuta, aprende o que é uma maçã do rosto, sabe? Isso tem diferença essas coisas. Eu entendo que a crítica passa por esse domínio das palavras, dos mais variados sentidos e tal, mas de fato aparece a filosofia às vezes e a nossa tarefa é garimpar isso, é ver onde é que aparece com certos conceitos. Eu acho. Pelo menos é assim que eu entendo e procuro praticar o negócio como tenho que fazer, ensinar filosofia para quem às vezes é leigo, etc. Para quem não é iniciado ainda. Era um comentário direcionado a Milena e o Pedro. Se isso não tiver. Então eu finalizo aqui a mesa discente de hoje. Tá? Muito obrigado aos três por terem apresentado, muito obrigado a todo mundo que veio agora.